Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui a explicação do nosso conteúdo, tá? Do conteúdo que eu tenho passado para vocês via Unimestre e que hoje eu vou passar a explicação. Algumas das coisas a gente já conversou em sala, algumas das coisas a gente conversou através do grupo, através de áudios e alguma coisa eu já falei para vocês a respeito do material. Porém, eu acho que tá faltando isso, vocês estão encontrando uma certa dificuldade em associar o material escrito com a explicação, então eu vim aqui desde o início do nosso material para repassar para vocês de forma mais sucinta o que a gente está falando. Então, na primeira aula que a gente teve, infelizmente a gente não pôde ter mais aulas juntos, mas nas primeiras aulas eu trouxe para vocês o conceito de direito, tá? E o direito vem lá das civilizações antigas. Foi quando as civilizações, os homens, né, o homem, né, desde os tempos mais antigos optou por, para atingir os seus objetivos, estipular que deveria viver em grupo. E para que esse grupo pudesse viver de forma harmônica, teria que haver ordem, tá, nas relações. E por mais primitivos que eles fossem, eles entenderam que era necessário disciplinar regras. Tá? Esse fenômeno foi chamado de ubia societas ibi jus. Onde existe sociedade, existe direito. Eu tô com o material de vocês aberto, então tô acompanhando. Vocês podem acompanhar com o material que eu já mandei para vocês. E o direito, então, ele surgiu de uma necessidade de equilíbrio, tá? E de justiça nas relações humanas. Ele precisou ser estipulado de forma coletiva, não de forma individual, para que fosse alcançado a paz, a ordem e o bem comum. Então, ele exerce uma função ordenadora na sociedade, desde aquela época até hoje. E essa função é chamada de ordem jurídica, tá? É uma das interpretações do termo direito. Ele designa um sistema de normas que regula a conduta humana e, diferentemente das demais ordens sociais, ele contém o elemento da coação. Eu já expliquei isso em aula para vocês. Ela exige um comportamento expresso por uma norma ligado a um comportamento oposto a um ato de coerção. Tá? Então, a coação faz com que a gente obedeça a regra, porque se não obedecer, vai haver uma coerção, tá? Apoiada, inclusive, ao uso da força, tá certo? O vocábulo direito, ele vem do latim directum e designa, lá na origem, o que é reto. Lembra que eu falei em sala de aula? O que é reto, o que é certo, o que é correto, tá? Justo, equânime, lembram disso? O direito, ius, ou jus, como a gente costuma dizer, num brocardo romano, ele quer dizer a arte do bom, do equitativo. Então, a gente tem a ideia de que o direito é o certo, o que é bom, o que é correto. A gente costuma dizer, aquela pessoa é direita, porque ela é uma pessoa boa, porque ela é uma pessoa correta, ela é uma pessoa que a gente verifica que ela tem uma integridade, que ela obedece às normas sociais, que ela obedece o próximo. Então, por isso que a gente diz que ela é boa, ela é direita, tá? Esse é o mesmo sentido do direito, certo? Caio Mário da Silva, que é um doutrinador, ele conceitua o direito como um conjunto de normas gerais e positivas. Positivas por quê? Porque elas estão escritas. Norma positiva quer dizer norma escrita, estabelecidas por um poder político e que impõem e regulam a vida social do povo em determinada época. Então, assim, cada norma vai valer para determinado povo em determinada época. A gente já falou disso. A nossa lei vale para nós brasileiros, não vale para os estrangeiros, a não ser que eles estejam em nosso território, tá? Porque em determinada época, com a mudança da sociedade, as leis vão sendo atualizadas. E quem que tem que impor isso? É o poder político, exatamente, tá? Ele vai vir e regular a vida como um todo para todo mundo. Então, a regra vai valer para todo mundo. E a finalidade do direito é alcançar um ideal de justiça, tá? A gente entende que as condições sociais, elas precisam de regras justas e equitativas de conduta. É justamente como arte que o direito se vale de outras ciências, como filosofia, história, sociologia, política, a gente já falou isso em aula. Depois disso, eu trouxe o material de direito e moral. O que é isso? O direito não se dissocia da moral. Eu até fiz um desenho para quem estava em sala de aula numa das turmas. Moral, direito e moral. A moral está aqui, o direito está aqui, mas eles estão interligados. Direito e moral estão interligados. A palavra moral, ela decorre sociologicamente de mores,
e pode ser compreendida como um conjunto de práticas, costumes, usos, padrões de conduta de determinado segmento social. Isso quer dizer que cada povo, cada época, cada setor da sociedade possui um próprio padrão, a sua própria moral. Até nos áudios que eu fui encaminhando para o pessoal do grupo, da turma, eu vinha falando que aquilo que é moral para mim pode não ser moral para você. E a moral ela é aplicada por um determinado segmento da sociedade. Pode ser uma religião, pode ser um grupo político, pode ser uma tribo indígena, pode ser uma região geográfica. Naquela região eles entendem como moral tal coisa que para os outros podem não ser, tá? Levou um tempo para que a humanidade criasse padrões de cultura, de ação, de ética, de moral. E por meio dessas práticas é que a sociedade atinge os objetivos. Aí eu trouxe aqui, ó, a moral não só orienta a conduta dos indivíduos em sociedade, como também a sociedade utiliza-se das regras morais para julgar os indivíduos, aprovando ou reprovando suas ações, segundo seus imperativos morais. Então lembrem sempre que o direito julga pela lei, tá? Alguém julga uma pessoa. Quem que é? A justiça, o juiz, né? O rito do processo, isso serve para julgar uma pessoa. Mas não quer dizer que a sociedade não deixe de julgar pela moral, pelas regras morais. Nós temos esse hábito, essa prática de julgar os demais por aquilo que a gente tem de correto, de moral. Eles não se confundem, direito e moral não se confundem, mas são muito semelhantes, tá? Deixa eu só voltar aqui porque eu tô acompanhando pelo material de vocês. Esse problema surgiu desde a mais remota sociedade e ganhou importância na época moderna, basicamente depois dos conflitos entre Igreja Católica e protestantes. Devido a uma sequência de conflitos deste gênero, cada chefe de Estado passou a interferir na vida das pessoas, querendo que cada um seguisse a religião que eles defendiam, tá? A lei, nesse momento, ela teve muito mais viés religioso, então por isso que as pessoas começaram a brigar. Aí o que aconteceu? O problema ganhou um olhar bem mais significativo. Os chefes de Estado passaram a intervir demais na vida pessoal das pessoas, dos seus súditos, e houve um momento que precisou delimitar essa atuação deles. O poder público teve que intervir para fazer essa delimitação. E isso só foi possível distinguindo o mundo religioso, moral, do mundo político, tá? Do mundo jurídico. Porque naquela época o comportamento era ditado pela religião. Então precisou dividir, separar o que era moral do que era direito. O direito deve cuidar da ação humana depois de exteriorizada, tá? A moral diz respeito àquilo que se procura, que acontece no plano da consciência. Enquanto uma ação vai se desenrolando no fórum íntimo, ninguém pode interferir, obrigar a fazer ou deixar de fazer. O direito rege ações exteriores do homem, ao passo que as ações íntimas pertencem ao domínio da moral. Eu costumo dizer o seguinte: aquilo que eu penso é moral, a forma que eu ajo é direito. Quando eu estou pensando mal de uma pessoa, estou julgando no meu foro íntimo aquela pessoa, ela vai com a minha moral, eu estou julgando com aquilo que eu tenho de moral. Quando eu exteriorizo isso, quando eu passo a agir contra aquela pessoa, lesionar a pessoa, causar um dano a esta pessoa, eu estou agindo conforme o direito, ainda que contra o direito. Então, o direito julga as ações das pessoas, a moral julga a consciência das pessoas. Aquele ato mais simples, né? Aquela situação mais íntima. Eu posso andar sem roupa dentro da minha casa? Posso. O meu vizinho vai dizer que é imoral, mas eu estou dentro da minha casa, eu não estou ferindo ninguém. Quando eu saio para fora da minha casa e caminho sem roupa na rua, eu estou ferindo os demais, estou causando um dano aos demais e estou ofendendo as leis. Então, o direito age naquilo que eu estou fazendo de forma exteriorizada para os outros, ou para o ciclo que eu convivo, ou para a religião que eu sigo, tá? Então, o que eles entendiam? E a gente continua seguindo esse raciocínio. O direito tem a ver com as ações do homem na sociedade. E a escolha íntima tem a ver com a moral. Se causa dano a outra pessoa, pode ser penalizado, tá? A doutrina entende que a exterioridade do direito é o homem em sociedade, não o homem isolado.
Porque o direito, as regras do direito, elas se aplicam para todos, sem exceção. Todos são iguais perante a lei. A moral aplica-se só para aquele segmento, para aquelas pessoas que entendem aquela conduta como moral ou imoral. Então a gente traz como norma moral o quê? Aquela que determina ao homem qual a conduta a seguir para seu aperfeiçoamento como homem, entre as possíveis condutas dele próprio. É aquilo que aperfeiçoa a pessoa no seu íntimo, tá? Elas são fundadas na esfera íntima, naquilo que eu aprendi com os meus pais, naquilo que eu aprendi com a minha família, com a minha religião, naquilo que me foi ensinado. Ela visa o meu bem individual, né? Ela visa o bem de cada um. Ela espera aperfeiçoar o ser humano na individualidade, ser melhor para si, tá? E é dotada de unilateralidade, porque só prescreve um comportamento, ele não prescreve uma coação. A gente só diz, isso é imoral. Mas tem uma consequência do meu ato imoral? Se eu não estiver lesionando ninguém? Se não estiver lesionando ninguém, o meu ato imoral só tem consequência para mim mesma. Só vou ser julgado aos olhos das pessoas que entendem aquilo como imoral. No direito é diferente. Aí a gente traz também as normas sociais, são diferentes de normas morais. São aquelas etiquetas sociais, que elas se fundam em usos, hábitos, costumes. Cortesia, cavalheirismo, pontualidade, galanteria. Então isso são etiquetas sociais. Sentar-se à mesa, não falar com a boca cheia, né? Abrir a porta para a pessoa passar, segurar o elevador, que mais? Ser pontual, não deixar ninguém atrasar, né? Não chegar atrasado, não fazer ninguém esperar. Isso são normas sociais, elas visam um bem comum. As normas morais, elas visam um bem daquela região, daquele grupo, daquele círculo. Eu dei um exemplo até. Para os evangélicos, é uma norma moral andar de cabelo comprido, as mulheres de saia longa, né? Mas isso não é uma norma social, porque não é para todas as mulheres que são aplicadas. Isso também não é uma norma jurídica, porque a lei não estipula isso. Perdão. E aí a gente continua, que as regras morais, elas objetivam o aperfeiçoamento do indivíduo. As regras jurídicas facilitam o convívio social, procurando prevenir e solucionar conflitos. E as normas morais regulam a conduta interna da pessoa. O direito interessa-se pelo comportamento externo, não pelos motivos da ação humana, ou pelo pensamento. A moral julga o pensamento, julga o motivo, o direito julga o ato. O direito não proíbe pensamentos pecaminosos ou imorais e nem se interessa por que o indivíduo deve respeitar a regra. Ele não quer saber por que fez. Isso a gente não pensando, claro, a gente fazendo um parêntese aqui, não pensando, claro, nas situações de crimes que vai ser visto as agravantes, quando a pessoa agiu por impulso, né, foi movido por motivo torpe, isso são agravantes da pena, vão ser tratados lá no direito penal. Mas, na regra, o direito não quer saber sobre o que a pessoa pensou, não tá proibindo o teu pensamento, ele tá proibindo o teu ato se você ferir outro, tá? Quem não mata uma pessoa por amor ao próximo é uma pessoa que respeita a legalidade, tal como aquele que se abstém do homicídio por medo da pena, já que o direito quer preservar a vida dos outros e dos demais membros da sociedade. Então, teoricamente, é uma norma moral, não matar outro. Mas é uma norma jurídica, não matar outro, porque senão você vai cumprir uma pena, você vai ser julgado por isso e vai ficar preso. Então, muitas das pessoas, elas acabam não matando alguém, tá? Um exemplo bem grotesco, mas é verdade. Não matando alguém porque eu entendo que eu não posso, que eu não devo, vai contra aquilo que eu aprendi na minha religião, vai contra aquela regra lá que Deus colocou na Bíblia, não matarás, né? Mas tem gente que não observa isso, e não mata porque tem medo de ser preso. Vocês estão compreendendo essa diferença? Então é isso que a gente traz de diferente do direito para a moral. O direito trata todos iguais, julga todos de forma igual e para ele não interessa o que te levou a fazer, desde que você não faça. Não infringe a lei. A moral, ela te julga antes de você fazer. Julga o que tu tá pensando, julga o porquê que tu vai fazer, quer saber por que o teu motivo tá imoral. Então, por isso que eles andam lado a lado, mas eles são semelhantes, mas eles não se confundem. Eu vou pausar esse vídeo pra gente não ficar com um conteúdo muito extenso e já volto em outro vídeo pra terminar esse material.